Se eu tenho, então, um sistema que está no estado de equilíbrio químico, eu posso, então, fazer uma análise daquilo que eu chamo de constante de equilíbrio químico. Como assim? Por quê? Vamos retornar um pouquinho em cinética química. Em cinética química, nós fizemos uma análise da velocidade, da lei da velocidade, equação da velocidade, onde eu tenho que a velocidade de um processo nada mais é do que uma constante vezes a concentração dos meus reagentes elevados a um determinado expoente, né? Vocês lembram lá atrás? O expoente depende de algumas situações. Às vezes é necessário calcular, às vezes eu posso extrair diretamente do balanceamento da reação, se for uma reação, né, elementar. Então, nós aprendemos a escrever a equação da velocidade no capítulo de cinética química. Agora, o que vamos fazer? Se temos uma reação no sentido direto, ou seja, aqui, ó, para a direita, e se temos uma reação no sentido inverso, nada mais natural do que escrever os dois processos, as duas leis. No sentido direto, então, nós temos que a velocidade direta vai ser K, que eu estou chamando de K1, que é a minha constante, vezes a concentração dos meus reagentes, no caso A e B, elevados aos coeficientes estequiométricos Azinho e Bzinho. No sentido inverso, C e D passam a ser os reagentes. Então, V inversa é K, que eu chamei K2, vezes a concentração de C vezes a concentração de D, elevados aos coeficientes estequiométricos. Nesse caso aqui, então, os expoentes são C e D. Ora, nós já aprendemos que num determinado estado de equilíbrio químico, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, nós vamos igualar essas duas equações. Igualando, nós temos que K1 vezes a concentração de A vezes a concentração de B igual a K2 vezes a concentração de C vezes a concentração de D. Todos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Professora, por que nesse caso eu posso elevar diretamente, pegar o coeficiente estequiométrico, ou seja, o número do balanceamento, e já colocá-lo como expoente? Por que nesse caso é permitido? Ora, porque essa equação é uma equação que ocorre em uma única etapa. Não existem outras etapas, então toda reação de equilíbrio químico, toda equação de equilíbrio químico é uma equação, uma reação que é elementar, ocorre em uma única etapa. Nesse caso, arrumando a equação, né, eu tenho K1 sobre K2 é igual à concentração de C vezes D dividido pela concentração de A vezes B. Ora, eu vou chamar essa razão aqui de K, Kc. Então, o que vai ser Kc? Kc é a minha constante de equilíbrio. É uma constante que vai variar de acordo com a concentração. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Essa aqui, então, é a minha constante de equilíbrio químico, a nível de concentração. Então, Kc nada mais é do que a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, todos elevados ao coeficiente estequiométrico. Bom, analisando novamente um gráfico de equilíbrio químico, só que agora eu tenho à esquerda um gráfico que vai falar sobre a velocidade e à direita um gráfico em relação à concentração. Velocidade direta e inversa, quando eu tenho um estado de equilíbrio químico, vão ser iguais. Eu vou ter uma igualdade nessas velocidades. Já a concentração de reagentes e produtos, quando eu tenho um estado de equilíbrio, quando eu atinjo esse estado de equilíbrio, essa concentração permanece constante com o passar do tempo.
Bom, então vamos analisar como escrever Kc de acordo com alguns exemplos que eu tenho aqui. Então, eu tenho 3 equações. Na primeira equação, SO3 está gerando SO2 mais O2. Então, eu vou escrever Kc para esse sistema. O que vai ser Kc? Produto sobre reagente. Concentração de SO2 elevado ao quadrado. Notem que elevado ao quadrado, porque o número do balanceamento é 2, vezes concentração de O2 elevado a 1. O 1 eu não preciso representar, mas está aqui, ó, na minha equação, no meu balanceamento, dividido pela concentração de SO3 elevado a 2. Na segunda equação, no segundo exemplo, eu tenho Kc, concentração de produtos, sobre concentração de reagentes. Então, concentração de HI elevado a 2 ao quadrado, dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2, ambos elevados a 1, que é o valor do meu balanceamento aqui, ó. E agora, por fim, eu tenho na terceira equação concentração de ferro 3+, vezes concentração de cobre mais, aqui, ó, todos elevados a 1, dividido pelos meus reagentes, ferro 2+, vezes cobre 2+, tá? Então, essas são as minhas equações para esses equilíbrios aqui. Todos esses equilíbrios são caracterizados como equilíbrios homogêneos. Por que isso? Porque em todas as equações aqui exemplificadas, os estados são os mesmos. Então, notem que na primeira equação todas as substâncias estão no mesmo estado, gasoso. Na segunda, também. Na terceira, também. Isso, então, caracteriza um equilíbrio como sendo homogêneo. Bom, pessoal, então como que eu vou montar a equação de Kc para um equilíbrio heterogêneo? Então, num equilíbrio heterogêneo, eu tenho que as substâncias, os reagentes e produtos vão estar em fases diferentes, em estados diferentes. Notem aqui que o carbono é sólido e o oxigênio e CO2 estão no estado gasoso. Zinco sólido, cobre também. E eu tenho aqui ambas as substâncias em meio aquoso. A mesma coisa acontece nesse terceiro exemplo aqui. O óxido de cálcio e o carbonato de cálcio, ambos no estado sólido. E eu tenho o CO2, o gás carbônico, no estado gasoso. Nessa situação, nós temos a seguinte regrinha. Sólidos e líquidos, e aqui líquidos puros, tá? Não entram na equação de Kc. Por quê? Porque eles apresentam concentração constante a determinada temperatura. Então, considerando esse fato de apresentarem concentrações constantes a determinada temperatura, né, no sistema de equilíbrio, a gente não considera na equação, tá? Então, para escrever Kc, eu não vou incluir substâncias no estado sólido, nem substâncias no estado líquido puro. Nesse caso, Kc aqui vai ser concentração do produto sobre reagente, produto CO2, reagente oxigênio. Na segunda equação, aqui na segunda reação, a minha equação vai ser concentração de zinco 2+, dividido pela concentração de cobre 2+. E no meu terceiro exemplo, eu tenho que Kc vai ser 1, porque eu não tenho produto aqui para inserir na equação de Kc, dividido pela concentração de reagente, que é a concentração de CO2.